Sejam muito bem-vindos ao Presença e Conexões. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade já para te convidar a curtir o nosso canal, convidar os seus amigos também a nos seguirem e ativar os sininhos, porque esse conteúdo é preparado com muito carinho, especialmente para você. Hoje, o nosso convidado é um engenheiro eletricista com mestrado em sistema de potência. Ele tem mais de 40 anos de experiência no setor elétrico e na academia. Foi secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, diretor de regulação da Eletrobras, presidente da Eletronorte, presidente e diretor financeiro do Sigre Brasil, coautor de 3 livros publicados pela Interciência, além de publicação de vários artigos técnicos em seminários nacionais e internacionais. Nosso convidado é muito especial. Uau, né? Ele, com todo esse currículo, atualmente, né, ele tem a sua própria consultoria, ele é sócio e CEO da End Smart Lead Soluções Inteligentes de Engenharia Limitada. É uma empresa de consultoria, né, especializada em diversos segmentos do setor elétrico, e é uma honra para nós recebermos Josias Matos de Araújo. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E nós fizemos somente uma breve, né, explanação do seu profundo, né, conhecimento e trajetória, né? Mas nosso primeiro quadro aqui do Presença e Conexões é o Se Apresente, né? E nesse quadro a gente queria que você, né, comentasse e falasse pra gente um pouquinho sobre como você chegou até aqui, né? Porque é uma belíssima trajetória de vida. Muito bem. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar presente aí com vocês, né? Ao lado de 2 belas mulheres, tá certo? Inteligentes também, né? Que iniciaram iniciando uma trajetória interessante dentro do setor elétrico e dentro do mundo, de modo geral, né? Parabenizá-las por isso. Obrigada, tá, Josias. É uma oportunidade. A trajetória que você falou, 40 anos, realmente é uma trajetória longa. E essa trajetória, ela teve vários percalços no meio do caminho, mas teve também muito sucesso mesmo, né? E, além de engenheiro, eu gostaria de destacar também que eu também cheguei quase a concluir uma tese de mestrado em geociências. Olha! Que não consta do meu Por que currículo, não concluiu? Porque a engenharia falou mais alto. Sim. Tá certo? Quando eu era... Engenharia é tipo uma religião, né? É um desafio. Dizem até que é uma cachaça, né? Eu gosto de tomar cachaça. Mas as geociências, eu poderia até comentar um pouco, porque isso fez parte da minha vida e da minha trajetória profissional. Eu era aluno de engenharia, não tinha formado ainda, e fui um professor, fiz uma disciplina lá na universidade, e era uma disciplina que 90% da turma tirava entre 0 e 3. Uau! Um professor extremamente rigoroso, tá certo? E aí, cheguei na turma, fiz a primeira prova. Quando ele foi entregar o resultado, ele foi dizendo, ele tinha prazer em dizer 0, 1, 2, 3, tá certo? Hoje em dia isso seria e deixou considerado... me chamar por último. Uhum. Aí perguntou, quem é o fulano? Ele não me conhecia, porque era a primeira prova, tá certo? Aí eu levantei e disse, você tirou 10 desta vez, mas da próxima não vai tirar 10. Nossa! Meu Deus! Para encurtar a conversa, eu tirei 10 em todas as provas. Nossa, tá, então você desagradou a fama dele. Desagradei, mas abriu uma oportunidade. Uhum. Foi a primeira oportunidade, antes de me formar, que apareceu na minha vida. Eu fui convidado para participar de um grupo de pesquisadores num centro de geociências, que tinha sido criado há pouco tempo. Tá certo? Essa universidade era lá em Itajubá? No próprio Pará. Eu fiz em Itajubá mestrado, lá Sim. no Pará. Né? E aí eu fui convidado para compor a equipe e já começar a fazer a pós-graduação em geociências, que foi um susto até, porque eu não tinha concluído ainda a graduação. Em geral, você faz uma pós-graduação quando você conclui a graduação, né? Sim. E aí eu fui convidado, comecei a cursar disciplinas, paralelamente com a engenharia elétrica, e já comecei a desenvolver tese também, no mestrado.
Só que eu formei engenharia e a paixão pela engenharia falou mais alto. Antes de eu tomar a decisão de desistir das geociências, eu fui convidado para dar continuidade ao meu trabalho na Alemanha. Nossa, já que bacana. Através de um doutorado, né? Mas em geociência? Em geociências. Mas eu decidi abortar tudo, acabei e continuei na engenharia, né? E olha que interessante. Hein? No primeiro momento, a decisão foi ficar na universidade. Eu fiz um concurso para professor na Universidade Federal do Pará e passei. Então, um pouquinho dessa trajetória inicial, dentro desses 40 anos, que até a gente pode caracterizar como algo inusitado, né? Sim. Você tem um inusitado na sua vida, tá certo? Então, e aí tem várias Agora, esse passagens. Professor deve ter lamentado muito, né? Não, depois virou meu amigo, né? Sim. Mas lamentou quando eu tive que sair. Sim, certo? imagino. Lamentou quando eu tive que sair. Então, tem uma série de outras histórias aí, mas eu deixo para o finalzinho, né? Uma série de outras histórias. Tem história na época do mestrado e assim vai. 40 anos, ou mais de 40 anos, é uma vida. É uma vida. Tá certo? E é uma vida que você tem muito a contar, tá certo? Você tem até coisa para escrever um livro. Com certeza. Você estava nos falando agora sobre os estudos, né? Que foi no Pará. Você nasceu no Pará. Eu nasci em Belém do Pará. E como foi a sua vinda para Brasília? Como que isso aconteceu? Veio para cá ainda criança? Como é que foi? Ótima pergunta. Que dá para fazer a conexão com o que eu falei anteriormente. Sim. Tá certo? Eu falei para vocês que depois de sair das geociências, eu entrei na universidade como professor e lá eu conheci uma pessoa que até hoje me acompanha na minha trajetória profissional. É uma moça bonita. É engenheiro. Não, até é importante você ter falado moça bonita. Pensei que era sua esposa. Eu conheci a minha esposa nas geociências. Olha só. Ele largou a geociência, mas a esposa o acompanhou. E é um fato interessante porque eu trabalhava no PIS, primeiro PIS, ela trabalhava no segundo PIS, a gente nunca se encontrava. Mas eu era muito amigo da irmã dela. E a irmã nunca me falou, tinha uma irmã que trabalhava lá no centro. Um belo dia eu abro a porta do laboratório onde eu trabalhava e ela passou pela porta. E ali nasceu o primeiro encanto. Sei. Ele chega a ficar vermelho, né, quando ele falou. O primeiro momento de paixão, de amor, nasceu ali. E isso nós vamos fazer daqui a 50 anos de casado. Nossa, tá certo? Jesus. Então é uma trajetória realmente profissional associada à trajetória familiar. Também, que incrível. Então lá surge. Mas voltemos ao que você me perguntou, né? Aí eu fui admitido na universidade como professor. Rapidamente eu acabei me envolvendo na universidade, né? Eu passei a ser coordenador de curso de engenharia elétrica e conheci uma pessoa que trabalhou comigo, está trabalhando até hoje, né? E ela depois foi chamada para a Eletronorte, aqui em Brasília, né? Foi contratada. Isso, você tem ideia, isso em 1977, 78, essa pessoa veio para Brasília. Aí na universidade eu recebi uma proposta para fazer mestrado em Itajubá. Você mencionou Itajubá, Sim, né? A gente viu aqui na sua... Lá eu fui para Itajubá, fiz o mestrado e também nasceu meu primeiro filho lá. Eu já fui casado. O seu primeiro filho é o Marcelo? É o Marcelo. É o Marcelo. Eu não sabia qual era a ordem, né? O Marcelo. E nasceu meu primeiro filho. E aí essa pessoa depois me chamou para ir para Brasília. Mas como eu sempre procuro seguir meus princípios e seguir a coisa certinha, né? A universidade, eu teria que cumprir 2 anos depois de tirar o mestrado na universidade. Aí eu decidi permanecer na universidade, cumprindo os 2 anos, e vim para Brasília em 1983. E vim trabalhar exatamente com essa pessoa, né, que era gerente na época, né? Você até conhece, a Silvia até conhece, da Eletronorte, Antônio Simões Pires. O Pires. Foi quem me contratou. Olha, isso eu não sabia. Então é uma amizade que nasceu antes dele vir para a Eletronorte, nasceu na Universidade Federal do Pará, que ele era professor lá também. Nossa, entendeu? Que bacana. Então, o Pires é uma pessoa espetacular, né? Conheci também na Eletronorte, né? Para quem não sabe, eu também sou da Eletronorte. Sempre sonhei em tomar um café com o presidente, agora eu tive a oportunidade, mais do que isso, né? Tá certo. A honra de tê-lo aqui no nosso podcast. Eu vi, assim,
essa história bonita, né? E é isso, a vida é cheia de histórias, E né? cheia de surpresas, de né? surpresas, Eu digo assim, quando uma porta se abre, você tem que ter coragem de adentrar, né? É verdade. Porque pode lá estar o seu sucesso, Sim. lá pode estar a sua maior oportunidade da sua vida. Com certeza. E também, assim, eu tenho um lema na minha vida, é o seguinte: saia da zona de conforto. Isso é muito importante, você sair dessa zona de conforto, você se arriscar. Porque quando você se acomoda, você não vê perspectivas. E você não encontra perspectiva, você não abre porta para você. O comodismo é um grande risco. O comodismo é risco, algo né? que um profissional, em qualquer carreira, ele tem que ter a coragem de fazer acontecer e fazer diferente. Sim. E, para que isso tudo aconteça, ele tem que levar em conta as pessoas que estão em torno dele. Porque eu dizia sempre, quando eu fui superintendente da Eletronorte, mesmo depois, que o maior tesouro, o maior diamante que estava ao meu lado eram meus colaboradores. Sim. E é deles que dependia qualquer solução. Sim. Tá certo? Você, como um presidente, ou como um diretor, ou como um superintendente, você não pode pensar 90% no operacional. Você tem que pensar 80% no estratégico e 20% você tem que trabalhar com a sua equipe para dar o direcionamento. Mas a sua equipe, as pessoas têm capacidade de produzir, de fazer acontecer. É só você deixar que cada um possa aflorar os seus potenciais. Sim. Eu acho que isso é realmente até uma lição de vida para quem quer seguir carreira de executivo. Sim. Pense um pouco nos outros, Uhum. que o sucesso virá, com certeza absoluta, porque eles te ajudarão a ter sucesso. Sim. A parte do pessoal, né, ela sempre é uma parte muito importante, né? Tanto quando a gente está contratando, né? Esses dias eu ouvi uma frase de um gestor, quando foi perguntado qual foi o maior erro que ele já cometeu, né, na carreira, e aí ele respondeu: contratar mal, né? Porque é muito importante a gente ter perto da gente, né, colaboradores que tenham a agregar, né? Mas é claro, não é só isso, né? A nossa gestão, como você bem disse, né? Com as pessoas, ela é fundamental para que o negócio ele tenha sucesso. Né? E você também tem que saber identificar as qualidades da pessoa. É muito comum numa organização você alijar pessoas. Até porque você quer que a pessoa desenvolva alguma coisa, aquela não é a maior habilidade dela. É por isso que na ciência existem 8 inteligências. Tem gente que tem inteligência maior num determinado segmento do que no outro. Então você tem que tentar também descobrir essa potencialidade. Se você, após essa tentativa, não conseguir, aí você tem que ter um caminho, porque você não pode também segurar um contingente imenso só por segurar. Né? Eu sempre dava um exemplo na empresa, na própria Eletronorte, que dentro da casa da gente, a gente tem que ter um controle de receita versus despesa. Sim. É verdade. Importante. E dentro da organização, por que não ter? Temos que ter. Mas temos que valorizar as pessoas. Sim. Se você valoriza e não há resposta, aí não tem resultado. Não tem resultado. Então você tem que saber identificar esses potenciais também. Tá certo? Eu acho que isso é fundamental. É fundamental. E outro detalhe que eu acho que é extremamente importante dentro de uma organização e dentro assim, da visão de um gestor. Você tem que colocar ao seu lado até pessoas que têm muito mais domínio de um assunto do que você. Sim. Porque isso faz você crescer. Mas há um grande número de gestores que entendem diferente. Ele se vê como o centralizador, o que deve fazer tudo, tá certo? E o que deve sempre aparecer. Sim. Não, deixa os outros aparecerem também. Porque o sucesso virá para eles, mas virá para você também. Perfeito. Não tenha medo de quem sabe mais. Conhecimento a gente compartilha, a gente Até não guarda. porque a gente não sabe certo? nenhuma nesga do que existe, né? A gente tem que compartilhar conhecimento. Não pode guardar conhecimento. Sim. E se você acha que você está guardando, você está evitando que alguém... É puro engano, é erro. É erro estratégico. Se fala tanto em planejamento estratégico, mas na prática não se adota planejamento estratégico. Né?
Porque isso também exige, né, várias características, né, assim, várias qualidades, né, generosidade, altruísmo, né, tudo isso que daí são características pessoais, né, que a gente também tem que desenvolver, né. E por falar em pessoal, né, vou aproveitar a oportunidade para te conhecer mais como pessoa também, né. Eu queria saber, né, você já é avô, como é você como avô, né, qual é a importância para você da sua família, né? Como você conseguiu conciliar, né? Porque você sempre esteve à frente de grandes trabalhos, grandes projetos. Muitos gestores muitas vezes não conseguem fazer uma boa conciliação, né? Entre o lado pessoal, o lado familiar, né? E assim, você considera esse um pilar importante, né? Eu queria saber de você sobre isso. O que você pensa? É um dos pilares mais importantes. É o pilar de sustentabilidade. A gente fala tanto no setor, né, nas empresas, em sustentabilidade, mas a gente não pratica a sustentabilidade como pessoa. E para praticar a sustentabilidade como pessoa, você tem que ter um equilíbrio em tudo que você faz, tá certo? E eu digo, você perguntou em neto, em filho, eu acho que foram momentos mágicos dentro da minha vida, o nascimento dos meus filhos e o nascimento dos meus netos. Porque você, a cada dia, você está aprendendo com eles também. Isso é verdade. Você aprende com a criança. Não se iluda disso. Porque a criança, ela é espontânea. Sim. Ela faz as coisas com naturalidade. E quem, na verdade, poda a criança de fazer acontecer são os adultos. Tá certo? Aí ele vai crescendo, ele vai perdendo aquela espontaneidade. Então, essa espontaneidade você pode trazer para a sua organização. Por isso que eu digo, a criança, ela te ensina a ser líder também. Porque você tem que ser um líder espontâneo, um líder natural. Não tente não ser você, seja você, que isso vai fazer a diferença. E a criança é tão generosa, né? Que às vezes você assim, dá uma bronca na criança, daqui a pouco ela tá ali, te abraça, te beija. Agora dá uma bronca no adulto. Eu vou contar algo que é até interessante. Eu tenho 2 netos, né? Tenho um neto de 9 anos, vai fazer 9 agora, dia 30 de julho, e uma neta que fez 11 agora no mês de junho, dia 30 de junho. Outro dia nós estávamos em casa conversando, eu, minha esposa e os 2 netinhos estavam conversando. Alguma coisa foi falado, acho que para minha esposa, aí eu peguei e disse assim, mas eu sou idoso. Aí a minha neta imediatamente disse assim, não, vovô, você não é idoso porque você é um homem elegante. Você foge do padrão do idoso. Aí eu fiquei vermelho, tá certo? E que bonitinho. Entendeu? Porque foi algo tão rápido assim que ela falou, né? Que eu lembrei dos seus sobrinhos. Dos meus sobrinhos essa semana. Eu hoje malhando com o meu personal, eu disse assim, agora cada vez mais eu vou malhar, porque a minha neta me deu ela te deu um incentivo. Um incentivo como esse, melhor não existe, né? Mas conta aí, Dani, o que seus sobrinhos fizeram? A Sueli conheceu, tem 2 sobrinhos também de 5 anos, os 2 têm 5, um menino e uma menina, e a Sueli conheceu os 2 antes de ontem, na realidade. Eles trouxeram os 2 aqui no escritório, a gente descendo aqui o elevador para ir para a garagem, entra um senhor que trabalha aqui ao lado, eu acho que ele é advogado aqui no prédio, e ele, assim, já é bem idoso, né? E foi apertar o botão do elevador e as crianças naquele desespero, eles querem apertar tudo. Aí o senhor segura a porta do elevador, nós entramos, aí eu falei, agora pergunta para ele, para que andar ele vai, vocês apertam para ele, por gentileza. Aí eles perguntaram, apertaram, ele foi para a garagem também, quando nós fomos descer, a minha afilhadinha olha bem para a cara dele, nossa, mas que velhinho mais fofinho. Aí o meu outro sobrinho, Ana, não é velhinho, ele é idoso. O meu neto fala muito isso, o meu neto corrige, ele diz, não é velho, é idoso. Mas ela falou assim com carinho, né? Porque ela olhou pra cara dele, aquela cara de vovô mesmo, assim, né? O cabelo bem branquinho, ele bem, né? Ela, nossa, que velhinho mais fofinho. Porque ele fala baixinho também. Aí logo ele já corrigiu, não é velhinho, é idoso. Agora, Josias, a gente tem um quadro, né? Que é um quadro já mais profissional. E a gente colocou o nome desse quadro, no seu caso, de setor elétrico. Tá certo. Né? E não por acaso, porque você com muita propriedade, né, alcançou postos, né, importantíssimos do setor elétrico e com certeza
tem uma contribuição, né, que assim que a gente não consegue medir, né, no setor elétrico. E você tem uma grande trajetória profissional, chegou a ser, né, ao posto máximo, né, de presidente da Eletronorte. E assim, imagino a emoção, né, de ter trabalhado, né, desde os primeiros, né, steps, né, da empresa até chegar no topo da carreira, né? Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho, né, como foi isso, né, como foi a sua trajetória dentro da Eletronorte, né? E assim, ao que você atribui você ter chegado a esse ponto, né, que eu acho que assim, que as pessoas muitas vezes trabalham em prol, né, de ter conquistas, né, e assim, e vão querer muito, se interessar muito por essa história. Legal a pergunta, porque tem uma série de caminhos que foram percorridos, né, antes de chegar como presidente da Eletronorte, dentro do próprio setor elétrico. Bem, primeiro, você até comentou aí, eu nunca busquei ser diretor, presidente, né? Eu sempre me empenhei muito naquilo que eu fazia e eu gostava de fazer. Quando eu recebia uma missão dentro da empresa, eu procurava fazer com amor e paixão e com dedicação. E como o meu gerente era o senhor Antônio Simões Pires, ele me dava liberdade de trabalhar. Então eu fazia, tomava minhas decisões, né? Nunca fui de ficar contactando muito, eu tomava decisão e sabia que eu tinha que tomar a decisão mais acertada para a empresa. Até porque eu trabalhava na área de operação e manutenção, que é uma área que exige solução rápida. Sim, a área mais técnica, o consumidor, né, não pode ficar sem energia por muito tempo, porque senão é um caos, né? Então eu sempre assumi a minha responsabilidade. Aí, dentro da empresa, fui convidado depois para ir para Belém, para ser gerente no Laboratório Central de Belém, no setor, na época existia setor, né? Eu fui para lá, tive uma experiência lá curtíssima de 6 meses, mais ou menos, tive que retornar porque a minha filha não se adaptou ao clima, teve um certo problema, voltei para Brasília. Quando cheguei em Brasília, continuei sendo engenheiro, trabalhando e tal, etc. E aí, como sempre, dentro das empresas, há o ciclo de mudança, né? Sai um presidente, saem diretores, e toda vez que há mudança, há renovação. Sim. Sempre há renovação. Sim. A probabilidade é grande para acontecer isso. Se busca, né? Formar uma equipe, isso, né? Exatamente. Alinhada. Apesar que algumas pessoas tentam se colar na cadeira, mas às vezes não conseguem. Né? Então, porque sempre há mudança. Aí bom, né, ter de vez em quando. Aquela zona de conforto, isso, né? A questão de ficar colado na cadeira, às vezes sair é melhor, né? É melhor. E aí assumiu a diretoria da Eletronorte um colega nosso, que já faleceu. Você conheceu, o Jorge Palmeira. Né? O Jorge Palmeira. Foi diretor, foi até presidente também da Eletronorte. Presidente. E ele me convidou... É um grande nome também. grande nome. Seria um ótimo convidado. Tá no céu. Se estivesse por aqui. E ele me convidou para ser gerente, na época era gerente de departamento, nós não tínhamos estrutura de superintendente. Ora, foi um desafio fantástico, porque eu vinha sendo sempre engenheiro, trabalhando como engenheiro, tive uma passagem rápida por Belém como gerente de setor, né? E a pessoa que ocupava o cargo, o qual que eu assumi, era uma pessoa muito conhecida na empresa, era uma liderança muito forte, tinha muitas conexões no setor, muito relacionamento com as empresas, com o grupo Eletrobras. Então, eu assumi o desafio, eu tive coragem. Você imaginou que teria uma oposição forte? Não, teve, lógico que teve. Sempre tem aquele... Sempre tem. Puxa vida, mas é ele que está vindo para o lugar do fulano. Coitado, não vai dar certo. Não tem a capacidade para assumir um desafio desse tamanho, dessa grandeza. Mas isso motiva, né? Motiva. Não, eu sempre me motivo quando eu ouço Quando alguém fala que você não vai conseguir. Eu até contar alguma coisa. É até pior. Isso me motiva, né? Aí eu decidi assumir. Assumir é um desafio, porque a empresa é uma empresa muito grande, né? Atua até hoje em 9 estados da federação, 54% do território nacional, tá certo? Tem regionais em todos esses estados. E a gente, como responsável pela área de operação e manutenção, tinha que olhar esse contexto, esse conjunto todo. Sim. Assumir o desafio, foi um desafio gigantesco, mas consegui colocar o meu norte, tá certo? Os meus valores dentro dessa assunção e criei as minhas próprias regras, meus procedimentos e tomei uma decisão que poucos tomam.
eu fiz uma reunião com os empregados, com os colaboradores, a primeira reunião, e eu disse claramente para eles, ó, tudo que a outra gestão fez de bom, eu não vou detonar, eu vou continuar. Porque tem que dar uma continuidade. Sim, sim. O sucesso da empresa é isso, é você reconhecer o trabalho que alguém fez de bom. E reconhecer. Mas eu tenho novos projetos. Nós vamos pegar o projeto anterior, de boa qualidade, vamos continuar e vamos criar novos projetos. Então, esse foi um grande desafio e que deu certo. Aí se começou a criar conexões, né? Começou a se envolver, eu me envolver. Eu sempre gostei de lidar com pessoas, eu gosto de gente, tá? De lidar com pessoas. Por isso que eu falo muito, porque eu gosto de gente, tá certo? E, então, para mim foi uma riqueza, porque a empresa na época tinha um número de empregados muito grande. Muito grande mesmo. Estava com quantos empregados, você lembra? Eu acho que se duvidar, estava com quase uns 4.000 empregados. Muita gente. Assim, muita gente, né? E a diretoria de operação era uma das maiores diretorias, né? Então, isso foi um grande desafio. E é mais capilarizada, né? Mais porque ela está em todas, né? Quem vai na linha de transmissão. Isso, exatamente. Aí, como gerente de departamento, o nosso diretor lançou vários desafios também, né? Ele era um cara também despojado, ele gostava de fazer diferente as coisas. E, na época, existia dentro do governo federal um programa chamado Programa de Qualidade do Governo Federal, era PQGF, PQGF, né? E aí ele incentivou que todas as unidades regionais começasse a se preparar para se candidatar a esse reconhecimento, né? Reconhecimento feito para o governador federal para as empresas, tanto a empresa de serviço público. Isso era que ano, mais ou menos? Eu acho que isso era por volta de 1995, 96, por aí. Assim, eu assumi acho que em 95 lá, né? Como departamento. E aí eu disse, e a sede? Ninguém pode se candidatar, né? A esse prêmio. E aí eu decidi colocar a área lá para se candidatar ao prêmio. Você sabe o que aconteceu? Quando eu levei a notícia para os meus gerentes e para o pessoal que me assessorava, todo mundo fez assim, isso tem que ser para a área fim, não para a área meio, né? Eles não compraram a ideia. Não compraram a ideia, mas eu não desisti. Aí eu fui com o diretor, aí o diretor falou mesmo, não, mas isso é lá para a unidade e tal. Mas eu não desisti, eu persisti. E aí ganhamos o reconhecimento prata. Nossa. Depois ganhamos um reconhecimento, primeiro bronze, depois prata. E o ouro não cheguei lá porque eu saí depois da antes de ganhar o ouro, você saiu? Eu saí. Porque eu saí da empresa, não saí da empresa, eu saí dessa função, da operação. Porque houve mudança de governo, mudou tudo também, né? E aí eu acabei sendo exonerado do cargo de superintendente, mas fui convidado para ser assistente do presidente, que estava chegando na empresa, tá certo? Aí eu fui ser assistente, passei um tempo como assistente do presidente, depois teve nova mudança, mudou o diretor de novo, mudou tudo, aí o outro diretor me levou de novo para o mesmo cargo lá, só que agora como superintendente, tá certo? Essa história é longa para chegar no presidente que você me perguntou, tá certo? Tem que contar os detalhes. Bem, aí como superintendente, eu voltei a ser superintendente, um belo dia eu estou em casa, eu recebo uma ligação telefônica, né? Do chefe de gabinete do ministro de Minas e Energia, me convidando para ser secretário de Energia. Você olha o salto, né? Foi um salto maior do que antes de chegar em presidente, né? Porque secretário de Energia é uma visão global de Brasil, né? Aí você começa a ver aspectos, né? Que às vezes quando a gente está muito... mas disse, não, você tem muito curso. Se for numa sexta-feira, você tem que estar com essa posição até segunda-feira. Vai sair no Diário Oficial. E você vai ter que vir aqui para conversar com o ministro também, porque o ministro quer lhe conhecer. O ministro não me conhecia, né? Aí eu retornei dizendo que eu topava. Fui lá com o ministro na segunda-feira, conversei com o ministro, nós tivemos empatia, né? Até uma diferença interessante, eu sempre brinco com essas coisas, porque é bom brincar também, né? O ministro muito alto, é muito baixo. Né? Ficou assim, ficou uma dupla clichê. Um negócio meio fora do contexto. Mas aí o ministro conversou comigo e tal, e me disse se eu topava, disse que topava, né? E aí fui ser secretário de Energia, secretário de Energia.
outro desafio imenso, né? Eu peguei uma série de programas. E tem um momento de muita transformação, né? Assim, do setor elétrico, né? Porque a partir de 95 foi quando mudou, né? Toda a estrutura de concessões, novo modelo de setor elétrico. Aí eu cheguei no Ministério em 2008, olha o tempo que passou, né? Mas mesmo assim estava sempre mudando, né? Sempre tendo transformação, mudança. Aí eu fiquei lá, desafio gigante. Eu recebi o programa Luz para Todos também, que era coordenado pela Secretaria, né? Que é um programa fantástico, que levou energia para várias localidades do país, que não tinha energia elétrica, trouxe integração, né? Quando chega energia você integra, a pessoa pode ter internet, pode uma televisão, e também traz benefícios também em termos de trabalho. Quando eu entrei na Eletronorte, você era o secretário. Secretário, isso. Aí, secretário de energia. Foi uma outra trajetória que talvez daria um podcast, né? Para contar tudo que se vivenciou lá, relacionamento com o senador, com o deputado, com o governador, com o prefeito, com os ministros, com o presidente da República. Né? E então, com o resto do mundo também, né? Porque você também acaba tendo um intercâmbio, né? Isso aí eu viajei Espanha, Cuba, enfim, tem uma série de situações que eu nunca pensei em acontecer na minha vida. Dava um podcast mesmo. Aí eu tô lá como secretário. Não marcar outro. Tá certo. Eu tô lá como secretário e o João Palmeira, que você conheceu, que era presidente, faleceu na Eletronorte. Foi. Né? E aí me chamou e me propôs vir para a Eletronorte como presidente. Chegou onde você queria. Aí eu cheguei como presidente lá na Eletronorte. Você voltou, né? Para fazer um mandato tampão. Sim. Eu gosto sempre de deixar quase que interinamente. 6 meses só. Não, saiu presidente interino, 6 meses. Mas já dava para estar na galeria, né? Tinha a galeria dos presidentes. Eu nunca me preocupei com aquela galeria, não dava. Teve gente que se preocupou, ficou 2 semanas e queria botar uma foto lá, né? Então, aí eu cheguei lá para passar 6 meses e fiquei quase 4 anos, né? Praticamente 4 anos eu fiquei na empresa, de lá fui ser diretor da Eletrobras, né? Agora, quando você entrou, foi um momento muito, assim, acho que você acabou entrando num momento muito estratégico e fez um papel muito interessante, né? Porque a empresa estava muito dividida naquela época entre as pessoas que tinham entrado no último concurso, as pessoas que já estavam há mais tempo na empresa, né? E você foi construindo um novo paradigma, né? Você se aproximou quebrando alguns, porque você comentou aí, quer dizer, se olhar como legado que ficou, né? Porque na vida você deixa sempre um legado, né? Pelo menos você pensa que deixou, né? Mas quem vai dizer se você deixou ou não são as pessoas que conviveram com você, tá certo? Então, eu encontrei uma série de questões problemáticas dentro da empresa que precisavam ser equacionadas, tá certo? Tanto do seu ponto de vista empresarial, como do seu ponto de vista das pessoas também, né? Porque você, às vezes, olha muito o lado empresarial, mas esquece que tem as pessoas também, que movem tudo aquilo, que fazem tudo aquilo, de certa forma, funcionar. Então, eu diria para você que a conexão com as pessoas foi o mais importante. Né? Procurei criar essa conexão através, pelo menos, do relacionamento, né? Eu gostava muito de ir às salas, visitar as pessoas, né? E criei um programa também chamado Bom Dia, Bate-Papo com o Presidente. O café com o presidente. O tal do café com o presidente. O famoso café com o presidente. Só mais uma coisa que chegou, assim, né? Que eu soube essa semana, né? Uma grande amiga minha da Eletronorte, que eu não sabia que tinha ido com café ao presidente, ela foi lá na minha loja e aí ela falou assim, ela escolheu um vestido e tal. Aí ela comentou que tinha tomado um café com o presidente, que a roupa que ela tava, ela falou assim, eu usei uma roupa que parecia uma roupa de freira, né? Ela falou assim, eu devia estar com outro look nesse café com o presidente. E aí eu, assim, né, ouvindo isso, né, assim, eu reflito sobre a importância de um momento como esse, né? Todas as pessoas que eu conheço, infelizmente eu não fui, né, no café com o presidente, mas assim, mas eu dei muita volta por cima, tá? Mas todas as pessoas que eu conheço que foram a esse café com o presidente, tem uma foto, né? Ficou com um quadrinho com esse café com o presidente, tudo. E assim, as pessoas tinham tanto orgulho dessa foto e desse café com o presidente, né? E assim, como uma ação simples, né? Mas assim, ao mesmo tempo muito honesta, né?
Isso. ela gera um clima organizacional. Gera uma e diferença uma diferença dentro da fantástica. organização. Clima organizacional é isso. Josias, Não é a pesquisa, simplesmente fazer uma pesquisa que é coisa seca, né? Coisa que fria. pegando esse gancho, né, da última pergunta que a Sueli fez e dessa história que você contou e falando dessa conexão, né, que você criou com as pessoas, né, dentro da empresa e com toda essa sua trajetória, né, até chegar lá, a gente queria saber se você, assim, para você acha que você alcançou o seu propósito à frente da empresa? Qual foi, assim, o seu principal legado enquanto presidente? Você falou bastante sobre essa parte da conexão. Você acha que esse foi o principal? Teve algo, né, que você considera que foi maior, que foi... né, que vai ficar realmente, que é o que você estava falando, né? A gente, falar da gente é difícil, né? Tem que saber o que o outro, né? Outro pensa, né? Mas, para você, o que você acha que ficou? Ó, eu digo para você que essa conexão que eu fiz com as pessoas, eu acho que isso é um legado que, pelo menos, eu vejo como um legado, porque onde eu encontro qualquer pessoa, eu sou muito bem recepcionado, tá certo? E isso me dá muito ânimo para ter certeza de que dentro de uma empresa, dentro de uma comunidade, dentro de qualquer lugar que você esteja, essa conexão é que cria os laços, tá certo? E que te impulsiona para tomar decisões importantes também. Eu dizendo para você, eu cheguei lá na empresa e tinha um plano lá que se arrastava por 20 anos, que era até o nome era estranho, chamava Curva Tamburello. Ah, sim. Curva Tamburello. Esse assunto foi uma grande pauta da empresa. Que isso aí foi a empresa, há 20 anos, 25 anos atrás, antes de eu ser presidente, ela tomou a decisão de reajustar a folha de pagamento, né, para os empregados, tá certo? E na época, ela chegou à conclusão que era justo isso. Mas houve um problema. E voltou atrás. E voltou atrás. E isso deu ação judicial. A empresa vinha perdendo isso em todas as instâncias. E foi uma decisão corajosa de resolver. Você fala agora, foi corajosa, porque você tem que ter coragem para fazer, porque um cargo é de confiança, mas tem outros ingredientes, né? E aí eu tive a coragem de fazer e resolvi. Não dentro do valor que era exigido, mas num valor que até era porque o valor tinha alcançado proporções, acima né, de bilhão, absurdo, né? Isso, exatamente. Então, você resolveu com 10% ou 20%, mas resolveu. Você negociou, você foi fez negociado, todo, foi longa a negociação. Sim. Com o sindicato, depois lá na instância onde estava o processo para retirar o processo. E resolveu. E outras questões que surgiram... Se você não tivesse resolvido e a justiça tivesse agido, né, poderia ter sido muito pior. Olha, seria gigantesco para a empresa. Porque isso já estava no balanço da empresa, né? Uma provisão, né? A provisão, né? E também vários... Vou tomar uma água aqui. Vários processos que se arrastavam por ano dentro da empresa e que precisavam ser equacionados porque estavam no balanço. Sim. E como crédito duvidoso. Né? Isso levava o balanço da empresa para um valor absurdo. Um débito, né? Duvidoso. De prejuízo. Prejuízo. Né? E para você equacionar essas questões, você enfrenta. Tem que enfrentar. Eu não vou citar, que são muitas, mas tive que enfrentar muitas fases, muitas etapas, né? Não faça isso, porque isso vai acontecer isso e tal. É melhor que o outro faça, entendeu? Sim. É você fugir da sua responsabilidade. É mais fácil deixar isso para o próximo. Com certeza. Do que você tentar resolver. Então, eu acho que esses legados foram ficando. E quem se envolveu, quem conheceu, uma empresa com 3, 4 mil empregados... Isso mostra o seu comprometimento, né? Isso. Não com sair assim, né, apresentando um resultado e tal, mas tendo, assim, digamos assim, um verdadeiro compromisso com a empresa, né? Isso. Com a estabilidade da empresa, né? Com o longo prazo, que é uma coisa que nem sempre as pessoas, né, tão preocupadas assim, né? Então é isso, você tem que ter essa audácia, né? Sem pisar em ninguém. Você vai devagarzinho, você vai tentando fazer o relacionamento, você saber com quem você tem que falar, e você vai resolvendo. Eu acho que
a solução é essa. É por isso que o nome da minha empresa acabou sendo Soluções Inteligentes, né? Porque eu acho que às vezes você tem que ter solução e você às vezes tem que ouvir as pessoas para te dar a solução também. Nem todas eu tomei sozinho. Nem sempre vem da nossa cabeça. Aí são soluções inteligentes e estratégicas, porque envolve... O ser humano é isso, ele tem uma capacidade gigantesca de dar solução. Às vezes não quer dar, mas tem. Se a gente fosse comparar isso com a IA que está chegando aí, inteligência artificial, jamais a inteligência artificial vai substituir a capacidade do homem de pensar, de imaginar e de tomar decisão. Vai resolver muita coisa. Facilita, né? Vai facilitar. É uma facilidade. Tudo que for rotineiro vai se transformar numa inteligência artificial. Mas tem momentos que você tem que usar a capacidade de pensar. As pessoas têm que... que é inesgotável. Aquilo que você falou da zona de conforto, acho que com a chegada da inteligência artificial, as pessoas não podem se acomodar e ficar com preguiça de pensar, né? Porque... A decisão, para alguns momentos, vai ser do ser humano. Sim. Agora, você, né, começou a contar um pouco, né, sobre a Eletronorte, mas a gente tinha entrado um pouquinho, né, do seu trabalho como secretário, né? E assim, esse foi um trabalho que certamente, né, te deu uma visão do setor como um todo, né? O funcionamento do setor elétrico, que é bastante complexo, né? E que, assim, querendo ou não, atinge a vida de todas as pessoas, né? É o que move o nosso país, que move a nossa indústria, né? E enfim... e é um grande insumo de produção, né? Além de sobrevivência à energia elétrica, né? É um dos programas mais importantes de um país, né? É justamente o setor elétrico. E a gente está agora diante de um novo marco regulatório, né? Que é o projeto de lei 414, né? Que está fazendo uma alteração significativa na comercialização de energia, trazendo o processo um pouco mais para a ponta, né? Assim, até muitos debatedores, né, falam sobre colocar, fazer a escolha da operadora como se fosse a operadora do telefone, né? E eu queria saber de você, se você acha que esse marco ele realmente vai trazer uma contribuição para o setor elétrico, se você acha que pode ser pior, né? Se isso vai trazer vantagens também para o consumidor, mas também como vai ficar essa questão do produtor, né, de energia, do comercializador de energia, né? A Eletronorte, que foi a empresa onde você foi presidente, é uma empresa que tem, né, uma quantidade muito grande de energia, né? A concessionária de Tucuruí, né? Enfim, que tem os maiores potenciais energéticos, né, do país. E aí eu queria saber de você, qual a sua opinião sobre esse novo marco, né? Antes de chegar na sua pergunta, vamos imaginar, o mundo tem mudado muito, né? O setor elétrico tem acompanhado essa evolução. E cada vez mais essa mudança ela ocorre de forma rápida. Abrupta. O que acontecia em século, depois passou a acontecer em décadas, agora às vezes acontece em dias. Sim. Né? Ou seja, você tem uma curva exponencial. Né? Sim. E com o surgimento das tecnologias, de tudo que o mundo ganhou aí de inovação, isso vem exigindo cada vez mais, digamos, de você como pessoa. Porque você convive no meio de muita coisa e você tem que responder tudo, entendeu? O que se fazia há 50 anos atrás é bem diferente de hoje. Sim. Né? Tinha celular 100 anos atrás? Não tinha. Né? Sim. Tinha WhatsApp, não tinha porque não tinha celular, né? Tinha e-mail, não tinha porque não tinha internet. Então todas essas coisas surgiram e quando essas coisas começaram a surgir, isso começou a empoderar as pessoas. Certo? Sim. Então você hoje, se você olhar, tem 3 forças hoje que são assim importantes dentro do desenvolvimento. É o poder do cliente, cada vez mais esse poder dele é empoderado, está aumentando. É a sustentabilidade, porque agora se fala, né, no tripé, Sim. importante aí, social, governança e meio ambiente, né? E novas tecnologias. Então, esses 3 elementos são essenciais. E esses 3 elementos, ou eles podem ser inibidos ou eles podem avançar, vai depender da regulação.
Sim. Certo? Certo. A regulação é que vai poder dizer, isso não vai acontecer, inibe, acontecer, ou isso vai acontecer. Então, esse é um fator importante. Lógico, se o cliente cada vez mais está tendo poder, por que não ter poder de decisão? Nós já evoluímos na telefonia, como você falou. Por que eu não posso escolher de quem comprar? Eu sou obrigado a comprar só daquela empresa? E quanto comprar, né? E quanto comprar, e como comprar, e qual o preço que eu vou comprar. Sim. Então, se nós estamos falando que o ambiente está cada vez mais competitivo, então o cliente tem o direito de escolher. Eu acredito que isso tende a ser regulamentado, tende a passar, porque é o futuro. Alguns países já praticam isso, tá certo? Então, é você ter o poder de escolha. E os grandes consumidores também, né? Porque os grandes consumidores, eles já têm essa... Sim, eles já adquirir, já praticam né? isso. Ele já pode escolher de quem comprar. Sim. Agora, o que se está falando e até é para né? o consumidor residencial, por exemplo. Vai com uma casa, de repente um condomínio, entendeu? Então, você tem que criar as alternativas para estar coerente com o que se fala. E isso, assim, de certa forma também, né, talvez até gere até um pouco mais de consciência com relação às oscilações no preço da energia, né? Que o consumidor não está... Virou uma commodity, né? É uma commodity. Então, se é uma commodity, você tem que estar sempre antenado, né? Sim. Gasolina, você às vezes anda não sei quantos quilômetros para comprar com uma diferença de preço melhor para você. Sim. Não é isso? Sim. Que a gente passa, tem uns postos aqui em Brasília que é fila. Tem. Com certeza. O preço é menor. Eu mesmo faço isso. Assim, às vezes indo para casa tem um que está mais, tem um que tá mais perto, mas eu ando um pouquinho mais. Hoje em dia tem até rave, né? Na fila dos postos. Exatamente. Deve ter até aplicativo para já direcionar, né? Tem, pessoa, já tem alguns aplicativos que... vai lá que tá mais barato. Exatamente. Né? Às vezes é centavo, mas você enche o tanque. São centavos, né? Vários litros, né? De gasolina. Josias, e você também foi presidente do Sigre Brasil, né, de 2015 até 2019. E assim, qual é assim, a sua opinião, né, sobre a importância da matriz energética brasileira, né, frente ao desafio mundial, né, da utilização de energia limpa, né? Você estava falando agora dos 3 pilares aí, você falou sobre a sustentabilidade, né? Qual é a sua opinião sobre isso? O Brasil é referência mundial, né? O Brasil é o país que tem, digamos assim, a sua matriz quase totalmente limpa, não vamos dizer totalmente, mas é limpa, comparado com os outros países. Quer dizer, o desafio dos outros países é bem maior do que o Brasil em atingir a meta para 2030, 2050. O que nós temos que manter no Brasil é essa busca por manter a nossa matriz limpa, né? E a gente está vendo o crescimento da energia eólica no país, o crescimento da energia solar. Quer dizer, aquilo que começou modesto, pequeno, hoje já é significativo. Já é bastante. Então, eu acredito que isso não tem retorno. Sim. A tendência é isso acontecer cada vez mais. Cada vez você vê que agora a própria Eletrobras, depois que privatizou, ela está aí com um vídeo na televisão, né, comentando que é a empresa que vai ser a empresa limpa, totalmente limpa, net zero, né? Então, para net zero vai ter que desativar tudo que é usina térmica, usina que depende de combustível fóssil, para ser totalmente limpa. Eu acredito que é uma meta empresarial. A meta empresarial tem que ser buscada. Sim. Agora, nosso caminho está pavimentado. É importante que não se deixe formar buracos no caminho, na estrada, né? Para você manter esse crescimento, porque o país vai continuar a crescer. Sim. O país tem um grande atrativo para investimento. Teve recentemente um leilão aí de transmissão, né? Sim. Com lotes de 3 bilhões, de 4 bilhões, tá certo? E cada vez mais também vai ter aí a oferta de geração, etc. Então eu acho que esse não tem retorno. Isso aí vai continuar nessa caminhada. Sim. E é uma caminhada hoje mundial. Você vê que a mudança climática está cada vez mais se acentuando, né? Sim. Apesar de ter os que são contra, que não existe. Você pode ver aí a cada mudança
estação, o que acontece, né? Temperaturas agora 56 graus. A gente tem agora na Europa, norte, né? A Europa está sofrendo aqui muito. Próximo, na Argentina, 22 graus abaixo de zero. Então essas mudanças estão cada vez mais extremos, né? Mudanças extremas. Eles né? têm desastres ambientais, né? Desastres ambientais. E aí surge um fator que é muito interessante, que ninguém está se preocupando ainda, é quão resiliente são os nossos sistemas para estar submetido a esses desastres climáticos, que é algo que todo mundo tem que se preocupar. Nós, seres humanos, temos que ser resilientes diante de um caos. Sim. A gente não pode se abater. Né? E um exemplo típico é quando morre um ente querido seu. Quão resiliente você tem que ser? Tem que ser muito resiliente. Para você esperar aquele momento, né, de tristeza, aquele momento de perda, e você recomeçar a sua vida, porque a vida continua. Sim. E diante de um risco que existe, né, e a gente não sabe o quão iminente né, quais são os nossos planos de ação, né, para essa... Quais são as atitudes que nós estamos tomando? Está cheio de exemplos. Teve lá no Japão Fukushima, né, que foi um desastre nuclear, e outros exemplos. A gente falou aqui, daria um outro podcast. A gente tem vários temas aqui para outros podcasts, né? E por falar em temas importantes, né? A gente até, assim, colocou nos últimos 10 anos, mas eu até extrapolaria, né? Eu acho que, assim, nos últimos 30 anos, nosso setor elétrico passou por diversos marcos regulatórios, né? E você, com 40 anos de experiência no setor elétrico, acompanhou muito bem tudo isso, né? Então, eu queria saber a sua opinião com relação aos principais marcos regulatórios, né? E, assim, o quanto você considera importantes, né? Na sua opinião, você conseguiria categorizar 3 grandes marcos regulatórios dentro da sua trajetória que foram importantes? Ok. Bem, primeiro o próprio setor, ele foi mudando, né, gradativamente, né? Se você olhar o que aconteceu em 1996, foi uma mudança significativa, né? Onde se criou os segmentos, né, de geração, transmissão, distribuição e comercialização. Se criou o mercado, que não existia no Brasil, se criou a Agência Nacional de Energia Elétrica, né? Se criou o Operador Nacional, se criou a Empresa de Pesquisa Energética, enfim. Foi uma preparação. Foi uma preparação, mas uma mudança significativa. Sim. Você começou a viver um novo modelo. A partir daí, as mudanças começaram a acontecer. Se a gente for analisar seu ponto de vista de ameaça e oportunidade, né, você vai ver o seguinte: a maior ameaça hoje é você não fazer acontecer. Sim. Né? Porque, como tudo anda muito rápido, o que está acontecendo é que, às vezes, as coisas avançam e a regulação vem depois, por exemplo. Né? Eu até falo que, de repente, teria que se pensar numa regulação adaptativa. Acontece conjuntamente com o evento. Sim. E não depois, porque isso gera problema, né? Porque as oportunidades são imensas, gigantescas, né? A gente está falando em e tudo está acontecendo, e precisa regulamentar tudo isso. Ou não precisa? Precisa, claro. Precisa. O setor elétrico, por exemplo, quando saiu do modo analógico... Gerar segurança, né? Segurança jurídica nos contratos. E para a própria pessoa. Quando o setor elétrico era analógico, né? Toda a parte é muito específica, proteção... De repente ele virou digital. O digital chegou, as empresas começaram a mudar tudo para digital e depois é que foram pensar em procedimentos, uma série de coisas. Então são riscos associados a isso. Então você tem que estar atento a tudo isso e fazer acontecer simultaneamente. E a gente, falando um pouquinho, voltando um pouquinho ali na Eletrobras, né, eu queria saber de você agora, né, qual foi a importância, né, da empresa enquanto estatal e, assim, para você, qual vai ser o novo papel dela agora após a desestatização? Teve um papel importantíssimo como estatal. Você vê, o Brasil precisava ter energia, né, para atender o seu crescimento. Então, a Eletrobras teve uma época de construção de grandes usinas no país, né? Da fonte de geração. Se você atender o cliente, atender o consumidor, tem que ter fonte de geração e tem que ter transmissão também. Então, ela teve um papel fundamental de fazer a conexão entre Norte, Nordeste, Sul e Sudeste. Isso aconteceu via Grupo Eletrobras. A interligação. A interligação. E construiu numa ponta uma grande usina, que foi Tucuruí, e na outra Itaipu, em parceria com o Paraguai, que é uma grande usina para alimentar o país. E hoje a gente percebe que esse sistema foi fundamental. Esse envolvimento da Eletrobras, essa participação
dos técnicos, engenheiros, administradores, economistas, advogados, foi essencial e fundamental para que acontecesse. Ela cumpriu um papel, e muito importante. Você imagina o seguinte, construir uma linha de transmissão no norte do país para atender uma carga reduzida. E nós temos exemplo lá, né? O Tramoeste, quando foi concebido, ele atendia uma carga pequena. Mas aquilo era importante para ter integração também. O Brasil precisa ter integração regional, né? Hoje nós temos praticamente todo o país interligado, com exceção do Amazonas e Boa Vista, né? Que deve estar começando agora a obra dessa interligação, e o Brasil vai ficar 100% conectado. Isso é importante, porque nós temos segurança um regime, energética, segurança energética, um regime que quando numa região chove muito, na outra tem seca. Exatamente. Pela dimensão continental, né, do país. Você tem essa complementariedade energética. A gente tem um rede natural, né, entre o norte e o sul do Brasil. E eu acredito que, como empresa privatizada, ela vai ter que buscar o seu melhor resultado também, tá certo? Porque a Eletrobras privatizou, mas ela detém ainda uma grande parcela de geração e transmissão no país. E essa grande parcela, ela tem que estar operando, tem que ser dada manutenção à operação para que ela continue operando com confiabilidade, com segurança. Porque ninguém quer um blackout, ninguém quer um grande desligamento. Então, eu acho que o desafio dos novos gestores é muito grande. E eu vejo que, para que isso se mantenha dentro de um padrão de qualidade, eles têm também que reconhecer o valor das pessoas que trabalham com ele. Experiência no setor elétrico não se consegue do dia para a noite, são anos. Sim. Não se iluda de contratar hoje um quadro de recém-formado para já dar resultados diferente do que se imagina. Ele tem que ser treinado, é treinamento mesmo. É 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, tá certo? Para ele poder... Aqui eu não estou subestimando o recém-formado, eu fui recém-formado e saí da escola sem ter experiência para tomar uma decisão dentro de uma empresa de energia elétrica. Sim. Eu aprendi, eu tive instrutores. Uma trajetória, Eu tive uma trajetória, tive tutores, pessoas que tiveram paciência de me ensinar, tá certo? Para eu poder crescer. E, logicamente, tem essas pessoas, mas você tem que também estudar. Porque é complexo o setor. Essa reforma do quadro de funcionários, ela vai acontecer, é natural, mas tem que ter esse acompanhamento. Você teria que ter tem que ter uma responsabilidade, mix, né, muito grande. Entre o que é mais experiente e o que está começando. Tá certo? Para que haja essa sinergia e a transferência haja uma preparação. de conhecimento. É o famoso conhecimento tácito para você virar no explícito, né? Entendeu? Então tem que existir isso aí. Agora, Josias, você está à frente, né, de uma consultoria, né, do setor elétrico, né, e com toda essa sua bagagem, né, tanto trabalhando na ponta, lá na operação, quanto liderando, né, uma empresa grande, setores regulados, né, foi diretor de regulação da Eletrobras inteira, então... assim, eu queria saber um pouquinho sobre a sua empresa, né? Sobre os serviços que vocês prestam na sua empresa, quem que vocês atendem, né? na sua empresa e como tem sido, né? Assim, atuar como consultor, né? nesse setor, que é um setor cheio de oportunidades, né? E assim, muito com uma grande necessidade de uma especialização e de uma expertise que com certeza você, né? Você tem. É um desafio diferente, né? O desafio de ser empregado e ser o patrão, entendeu? Totalmente diferente, entendeu? Totalmente diferente. Você como empregado, você está lá, tem todo mês seu salário, recebe, né? E às vezes você até questiona a empresa, né? Porque daí você tal, entendeu? Mas você como empreendedor, é o que eu falei naquele caso dentro de casa, né? Você tem que ter uma receita, tem que ter uma despesa, e você tem que ter equilíbrio, senão você vai falir. Então, o desafio é muito grande. Eu constituí a minha empresa a partir de 2018. Foi em 2018, eu saí da Eletrobras em 2016, me deu umas férias por um período, né? Porque precisava. E aí constituí a empresa e botei 2 focos na empresa. Um foco de consultoria, propriamente dita, né? De projetos, e a outra de treinamento. Porque eu sempre gostei da academia. Eu fui professor também, né? Durante um tempo na academia. E eu gosto disso, porque lida com pessoas, né? Sim. Então, aí eu botei o foco no treinamento e fui buscar, assim, um nicho dentro do setor
que poucas pessoas estavam explorando, como, por exemplo, a questão regulatória referente às receitas, revisão tarifária da produção, Sim. base de remuneração regulatória. Sim. Pegar essa parte aí que precisava as empresas ter uma preparação, né? E deu certo. No primeiro momento eu atuei muito em treinamento. Eu diria para você que de 18 até 2022 eu atuei muito mais em treinamento online, porque veio a pandemia, né? Aí com a pandemia virou treinamento online. Sim. Trazendo professores qualificados, né? Pessoas competentes, conhecedoras do assunto também, porque o setor elétrico tem essa característica. As pessoas estudam, conhecem, você tem que botar alguém que possa responder a todas as dúvidas, né? Para subir são muitas, né? no anel e defender uma audiência pública, exatamente, né? Cheio de técnicos, né? Com várias perguntas, com competência, com vários que a ANEEL lados. tem técnicos altamente competentes, né? Então, deu certo, e aí eu passei a ter os clientes do setor elétrico. As empresas do Grupo Eletrobras são todas minhas clientes, tá certo? As empresas privadas são minhas clientes também. Você entrou no meu site, deve ter visto lá que eu tenho muitos clientes, né? Sim. E a partir do final de 2022 para agora, para 2023, aí eu estou focando em contratos de mais longo prazo, de consultoria. Eu fiz uma parceria com uma startup e nós estamos trabalhando na realidade virtual, ou seja, tecnologia bem nova, né? E trazendo isso para o setor elétrico, né? As empresas estão reduzindo seu quadro pessoal, esse é um fato, né, que está acontecendo, e precisam de ter algum instrumento para terceirizando mais, né, treinar. Também. Treinar. Então, a realidade virtual é você pega uma subestação, coloca um modelo virtual, exatamente igual ao que está lá no campo, e as pessoas podem, através desse modelo, dessa plataforma, eles podem manobrar, abrir, fechar, fazer todas as operações que fazem na realidade. E pode errar à vontade. Só não pode errar quando for executar no campo. Então, isso está dando certo, né? A gente já teve um trabalho que já está, digamos assim, entregue para a Furnas. A Furnas já expôs no seminário agora em maio, lá em Foz do Iguaçu. Tem agora um contrato que tem andamento com a ANEEL Energia, já assinado. Nossa, e tem dois contratos que estão em andamento, eu não vou citar o nome porque está em negociação ainda, tá certo? Para a gente fazer. Então, eu acredito que sim. E mais recentemente, eu acho que essa notícia eu posso até dar, né? Eu fui contratado como consultor por um grande produtor de equipamentos mundial. Olha, que bacana. Certo? Quando nós nos encontramos ainda não tinha acontecido. Então, isso para mim está sendo outro desafio diferente, né? É pegar uma empresa que atua em 100 países, né? Que está se expandindo no mundo inteiro, que tem quer entrar na América Latina, no Brasil. Então, foi um outro desafio. É um desafio novo. Mas que não tive medo. Fui lá e assumi, tá certo? Já estamos trabalhando, fazendo reunião, etc. Então, eu acho que muita oportunidade existe. Sim. E você, como empreendedor, é diferente porque você tá nesse viés de você ter o controle do que você faz versus o que você ganha. Sim. E com qualidade. Sim. Porque se você não tiver qualidade do seu produto, você vai estar perdido. É por isso que muita gente fecha, fala, excelência, entendeu? Josias, você falou pra gente, contou um pouco da sua trajetória agora como empreendedor, né? Que você falou que de 18 até o ano passado você atuou mais na área, né, de treinamentos. Eu queria saber para você, qual é a importância, né, da especialização no setor elétrico. E assim, você falou um pouquinho agora pra gente, né, sobre a questão dos treinamentos, né, até da realidade virtual, mas quais são os principais treinamentos oferecidos pela sua empresa hoje? Assim, você falou dos clientes, né, de algumas empresas que você já tem contrato, está atendendo, mas quais são os principais treinamentos dentro da sua consultoria hoje? O que vocês... Eu tenho treinamentos nessa área de regulação, que eu falei, a gente agora já fez treinamento na área de resiliência. Os dois livros que foram publicados na área de resiliência, né? Isso é um tema importante. Sim. Isso dá um bom bate-papo. Dá. Bom bate-papo, tá certo? Resiliência. Na área de cenários também, né? Na área de inovação, de tecnologias. É digamos assim, um portfólio bem variado. Bem amplo. Mas sempre focando em assuntos que fogem do tradicional. Né? Resiliência.
Ninguém fala, né? É. Mas hoje é algo importante que as empresas estão valorizando. Ainda mais pós-pandemia, né? Com tanta... Resiliência fala muito na psicologia, né? Sim. Mas, por exemplo, no setor elétrico, tentar pegar um case e dizer como é que funcionou a resiliência naquele case, como é que foi o desempenho dos gestores, como é que foi o desempenho dos equipamentos, quais os impactos, o que acarretou para o consumidor. Então, uma resiliência situação é isso. estressante. Você ter a capacidade de voltar ao estado normal o mais rápido possível. Sim. Tá? Então, é dentro desse contexto que eu estou pensando em treinamento. Sempre algo diferente. Entendi. Bom, agora a gente vai para um quadro mais informal, né? Vamos nos divertir, Vamos né? nos divertir com uma boa história aqui, né? Que é o nosso quadro Essa História Deu o que Falar, né? E aí a gente queria que você contasse alguma história da sua carreira, né? Alguma história divertida e que acabou repercutindo, que deu o que falar, né? Puxa vida, são tantas histórias, né? Imagina, tem que escolher uma. Tem que escolher uma história. Eu acho que ao longo da conversa a gente já falou em algumas, né? Sim. Já falou em várias histórias aí, né? Uma foi essa do inusitado, né? Que deu o que falar, né? Mas eu acho que deu muito o que falar quando você, que é um desconhecido, né? E de repente você assume alguma função que é desejada por muitos, dá muito o que falar. Né? Porque as pessoas começam não a falar no sentido positivo, mas no sentido negativo. Né? E você não pode se deixar envolver por isso. Sim. Senão você perde o foco, né? Perde o foco. E aí você vai se achar incapaz, né? Mas chegava nos seus ouvidos? Sempre chega. Você quer ver um caso interessante? Eu estava numa consulta oftalmológica, aqui até nas clínicas aí. Chegou uma pessoa da Eletronorte e ela sabia que eu tinha sido presidente, né? Aí ela sentou lá e disse, tudo bem, tudo bem. Ela disse, puxa vida, eu tenho tanta saudade do presidente, deu o nome de um outro presidente, né? Aquele presidente era fantástico, ele fazia festa pra gente, né? Ele tinha comida, tinha tudo. Aquilo ali, ela me deu um recado, porque eu não cheguei a fazer festa. Você não fez, olha, você só faltou fazer festa. Deu que falar, né? Então, eu imagino que vários devem ter falado isso, porque a minha gestão não teve nenhuma festa assim. Não teve, tá né? Não tem festa. Para ela, o café não Ainda era bem que você também nunca teve que ir para uma auditoria depois, né? Para explicar uma festa. E eu resolvi os problemas de passivo trabalhista, de tudo que eu achei muito mais importante. Com certeza. Né? E não tem que estar respondendo para TCU, não posso ter feito festa, fazer isso e aquilo, né? Exatamente. Mas cada pessoa, ela vê ela procura, né, né? um aspecto assim. Então isso dá o que falar, né? Deu. Algumas coisas que assim também deu o que falar. Eu, por exemplo, fiz mestrado, crédito de tese, eu fiz em 1 ano e 4 meses. É um tempo extremamente... Nossa, é recorde, né? É recorde. Então isso dá o que falar. As pessoas acham que ou você fez algo muito acho que você subornou o professor. O professor. Então, fez uma festa para ele. Enfim, tem muita coisa. Mas eu estou dando 2 exemplos, né, que dá para a gente se divertir, para rir. Esse, então, meu presidente. Não fez uma festa. Josias, mas... depois de tantos anos, né, de carreira, né, depois de tantas histórias, com certeza tiveram muitas boas, mas ao longo da nossa jornada a gente passa também por alguns apertos, alguns perrengues. Teve alguma história difícil assim que você, né, viveu durante a carreira? Alguma coisa que você acha que não se repetiria mais, né? Depois de ter passado aquilo, teve uma lição, um aprendizado, olha, agora eu jamais passaria por aquilo de novo, né? Olha, eu diria para você assim, eu sempre procuro transformar as ameaças e as coisas que poderiam não dar certo numa oportunidade. Então isso já é um fator positivo. Mas teve uma situação, eu faria de novo, eu diria que até faria de novo. Quem não lembra da época do governo Collor de Mello, é que ele confiscou a poupança, né? Confiscou a conta. Vocês eram criancinhas, né? Não devem lembrar disso aí. Mas eu estava numa missão da empresa em Manaus, com uma equipe, para fazer um comissionamento lá em Manaus, né? Estavam recebendo equipamento novo, tinha que fazer o comissionamento. E o pessoal vai com diária quando viaja, né? Vai com diária, com tudo, tem que pagar hotel e tudo.
Aí, exatamente na minha presença lá, na nossa diária lá, bloquearam tudo. A nossa diária foi tudo embora. Nossa. Da equipe. E aí a equipe, a gente vai viver de quê? R$50? Não dá. E aí o tempo foi passando, aí eu disse assim para ele, pensei, olha, a passagem já estava, a gente estava embora. Aí foi no hotel no dia que a gente ia embarcar. Eu disse, não, segura um pouco mais, tá? O voo era 14, então até meio-dia, se você não trouxer a solução, a gente vai embora. Não trouxe, nós pegamos um avião, abandonamos e estamos embora. Isso deu uma maior quiprocó, porque aí o gerente lá ligou pro diretor, aí o diretor tirou, inclusive, a minha cabeça, né? Mas não conseguiram, porque o meu gerente segurou, né? Mas eu faria de novo, porque eu fiz pelo bem comum. Claro, né? Eu fiz pelo bem comum, tá certo? Então eu sempre procurei transformar esses momentos, por isso que eu nem lembro, né? Eu também tenho uma memória super seletiva também. Agora, deu ou não deu o que falar? Mais um quadro que a gente tem também, que é tipo Eu Nunca, né? Você já passou, ou eu nunca passei por essa situação, né? Você já passou por alguma situação arriscada em terras indígenas? Não, nunca. Você já precisou pegar algum avião que você fala, nossa, esse avião acho que vai cair, hein? Alguma viagem assim, que você falou que... Lá na Tucuruí. Já teve, né, que fazer várias viagens, olha, passou por alguma... Eu não tenho medo de andar de avião, né? Isso já me dá uma certa... Eu nunca tive, mas eu já passei por problemas de avião, tá certo? Mas não medo de entrar no avião. E passei problemas e vendo todo mundo entrando em pânico dentro do avião, né? Mas eu mantive a minha tranquilidade. Otimista, né? Otimista. Otimismo, né? Vai descer, né? Não vai dar certo, não vai cair, não. Não vai cair. Não vai cair, não vai cair. Vai pousar. Eu passei uma vez, eu estava saindo de Belém para São Luís do Maranhão, e aí, quando chegou em São Luís, a viagem é curta de Belém para São Luís do Maranhão, o avião começou a ficar rodando. Aí eu digo, tem alguma coisa errada, né? Tava tempo limpo. Tempo limpo o avião desce com facilidade, né? Aí depois de quase uma hora lá girando, aí o comandante, né? Senhores passageiros, estamos com um problema técnico. Nossa. Eu já sou super medrosa, imagina. Tudo indica que o trem de pouso não desceu. Não está descendo. É o que o painel está dizendo. Aí eu já vi gente tirando terço, né? Rezando lá e preocupada. Aí começa a ter. Aí a aeromoça vai orientá-los como proceder numa descida sem o trem de pouso. Sei. A aeromoça circula. E o que é que faz? Ele vai pousar de barriga, né? Mas o que a gente faz? Não, a aeromoça foi ensinar como é que a gente tem que ficar. Aí você tem que botar a cabeça, baixar a cabeça, tirar óculos, tirar tudo, né? Ficar com a cabeça assim, para poder... Mas tudo bem, né? Vamos baixar a cabeça. Vamos fazer o que tá mandando. Aí eu vou fazer um voo rasante pela torre. Aí ele fez o voo rasante. A torre, a princípio, diz que o trem tá no lugar, mas aqui no painel não indica. Aí eu digo, tudo bem. O avião ia de Belém, São Luís, Fortaleza. Eu ia ficar em São Luís, por acaso, né? Aí disse, vamos fazer a descida de emergência, né? Aí já viu, né? Se for dentro do avião. Mas era uma ficou nervosa também, né? Aí foi o melhor pouso que eu fiz na minha vida. Sério? Porque o trem estava no local, né? Tava lá. Agora acontece... E ele foi devagarzinho, né? Vai. Ele perdeu combustível meio. Ele disse que ia perder combustível primeiro, que é para evitar o atrito e ter explosão. Tem todo esse risco, né? Aí, então por isso que ele ficou girando ali para perder o combustível. Olha. E aí teve gente que ia para Fortaleza, que eu vi assim, não vou mais nesse avião. Aí fui pro balcão tentando mudar. Eu tinha passado susto, né? Eu acho que eu também eu também ia querer trocar de avião. E tem mais uns dois, mas fica pra próxima. Agora mais um perrengue que a gente quer saber se você já passou. Você já precisou improvisar um discurso no lugar do ministro, assim, sem aviso prévio? Não, mas eu participei de alguns eventos representando, né, o ministro, né? Então era a responsabilidade de fazer o discurso. Você fazia todo o roteirinho já, né? Eu não gosto muito de roteiro para fazer discurso, né? Eu só defino os tópicos mais importantes, né, para poder discorrer sobre ele, né? É lógico que depende do momento, às vezes é melhor você ter o escrito mesmo, né? Para não se perder e ficar vagando de um lado para o outro. Né? Às vezes com um tempo muito curto. Mas né? assim, tive a oportunidade de fazer isso. Né? E você já
algum dia na sua vida foi trabalhar num sábado, num domingo, achando que era dia de semana? Já acordou assim hoje? Não aconteceu isso, mas já aconteceu diferente. E eu não era nem ainda do setor elétrico, né? Eu fui fazer uma prova na faculdade, pedi emprestado o carro do meu pai. Aí era noite a prova, eu fui pra lá fazer a prova, fiz a prova, terminei a prova e pedi carona. Largou o carro. Deixei o carro. Quando chegou em casa, meu pai disse, cadê o carro? Tem batido alguma coisa? Eu ficou na universidade, né? Então isso realmente foi um momento. Olha, e você já perdeu algum voo porque a sua reunião atrasou? Isso acontece mesmo. Isso acontece mesmo. E você tem que ter a paciência. E também se o voo atrasar, você deixa atrasar. Deve ser algum problema, tá certo? Deixa atrasar. Não, é um motivo de força maior, né? Nos depende. Eu nunca briguei no aeroporto porque meu avião atrasou, não. Pois é, não adianta. Mas tem gente que vai, eu tenho reunião no horário e tal, tem que chegar no horário, né? Por que isso aí? Nós vamos entrar agora no nosso último quadro. O bate-papo tá incrível, né? A gente quer ficar aqui por horas, mas estamos chegando no nosso último quadro. E é um quadro mais de conexão mesmo. Mais rápido, né? Mais rapidinho, tanto que a gente colocou o nome dele como Conecta Aqui. Né? Então é aquele bate-bola bem rapidinho, a gente vai falar uma palavra aqui, você nos diz, né? Ou uma palavra ou uma frase do que aquilo representa para você. E a primeira é uma memória, né? Eu gostaria de saber de você uma memória que você tenha, pode ser uma palavra, uma frase? Eu já falei ao longo da conversa, né? Ficou como memória e vai ficar registrado enquanto vivo e na eternidade, é o nascimento dos meus filhos e meus netos. E eu assisti a todas, participei de todas. E uma inspiração? Não fuja do seu dever e seja corajoso e determinado. Faça sempre. Não recue. Um amor. Minha mulher. Como é que ela chama? Tereza. Vamos fazer 50 anos, né? Daqui a 4 anos. Então manda um beijo para ela. Mando e... Eu diria assim, as pessoas dizem, atrás de um grande homem sempre vai uma grande mulher. Não, ao lado de um grande homem sempre vai uma mulher. Porque se não houver essa sinergia, as coisas não fluem. Tá certo? Então, essa aí eu não vou esquecer nunca. E uma paixão? Uma paixão? Olha, eu te diria que uma paixão é a minha família de modo geral. Tá certo? Ela é uma grande paixão. Porque... você só consegue ter esse equilíbrio na sua vida profissional se você olhar isso dentro de uma balança e essa balança ficar firme, né? Teve um ex-presidente da Coca-Cola, né? O Brian Dyson, que ele fez um discurso que ficou famoso, né? Que nesse discurso ele disse assim, olha, imagine você pegar 5 bolas, né? E ser um malabarista e jogar essas bolas e tentar não deixar essas bolas caírem, né? E aí ele pegou e caracterizou assim, uma bola, ele caracterizou 5 itens, né? Trabalho, que seria uma bola de borracha, saúde, amigos, família e espiritualidade. Essas 4 seriam bolas de vidro. Aí se imagine você um jogo e você está com essas bolas e não pode deixar cair. Ora, se cair a bola de borracha, ela quica e volta. Mas se cair as outras bolas de vidro, ou ela trinca, né? Ou ela quebra. E se quebrar, não tem mais volta. Então é mais ou menos assim que é a vida. Então você tem que olhar isso com um certo equilíbrio, tá certo? Tem que olhar isso realmente com equilíbrio. Tá? E eu diria que isso também é o meu sucesso. Tá certo? O meu sucesso é devido a ter esse equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Então você já respondeu a próxima, que a próxima é exatamente isso, um sucesso para você. Então é esse equilíbrio. Esse equilíbrio. E uma música? Brincar de Viver. Que é do Agora, hoje vai nascer um cantor aqui. Vai nascer um cantor? Não vai nascer. E aí você vai me permitir que eu até anotei isso para não perder o contexto, né? Que essa música Brincar de Viver, ela é do Guilherme Arantes, que fez em parceria com uma outra pessoa, acho que é João Marcos, né? Ele fez em parceria. Então tem alguns trechos dessa música que são interessantes para você trazer para sua reflexão pessoal. Sim. Né? Por isso que eu gosto dela.
Aí eu não vou ler toda a música, logicamente, toda a letra, mas só esses trechos que chamam a atenção. Aí eu vou ler o primeiro aqui. E eu desejo amar todos que eu cruzar pelo meu caminho. Como sou feliz, eu quero ver feliz quem andar comigo. Eu quero ver feliz quem andar comigo também. Por onde eu passei, eu queria ver as pessoas felizes. E queria ter parceiro, realmente, entendeu? Sim. Pessoas que eu pudesse amar e ser amada, tá? Porque para você ver maldade nos outros, é preciso ser muito mal também. Né? Você tem que olhar o lado positivo. Porque toda pessoa tem um lado de felicidade, né? Então veja isso. A outra coisa, reaprender a sonhar. Isso tem na música também. Quando você está em alguma missão, alguma coisa, às vezes não dá certo, você sonhou aquilo não deu certo, você tem que reaprender a sonhar. Assim como você tem que continuamente estar aprendendo. Você aprende com os outros. Sim. Tá certo? Então você também tem que aprender a sonhar. Uma outra, a história não tem fim. Continua sempre que você responde sim à sua imaginação. A arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. Então você tem que ter sempre a arte de sorrir. Toda vez que o mundo te nega alguma coisa, você tem que estar sorrindo, tá certo? Tem que ter essa capacidade, esse espírito, né? E tem que dar margem à sua imaginação. Que aí você vai construir tudo diferente. Com certeza. Você reconstrói tudo diferente. É por isso que eu adoro essa música. Olha, não nasceu um cantor, mas nasceu um poeta. Porque ela nos dá exatamente essa lição. Cheio de inspiração. Né? Essa lição para inspirar. Inspiração. Linda, Pra linda viver, né? música. Ouça a música. Ela, na voz da Maria Bethânia também, ela fica espetacular. Ele também canta a música também. Linda, vamos Ponha na ouvir. sua playlist. Ó, tô Colocarei na Colocar playlist do Spotify. Vocês sabem que eu falei playlist, mas é interessante que quando a minha neta está comigo no carro, muda totalmente a playlist. Ah, sim. E eu já coloco a música que ela gosta. Né? As crianças têm esse poder sobre a gente. E fé para você? Sempre. A fé, eu acho que ela realmente move a montanha, né? Como a gente sabe, né? Tenha fé. A fé é importante mesmo, certo? A fé não pode, a gente não pode deixar morrer a fé na gente, não. Só pra gente morrer mesmo, porque não tem mais fé. Ela né? nos move, né? Josias, olha, foi um privilégio te receber aqui no nosso podcast. Foi um bate-papo muito rico, incrível. Né? E muito emocionante também, muito bom, né? Conhecer você assim mais de perto, né? E se inspirar, né? E assim, dá pra gente perceber o quanto faz sentido toda a sua trajetória, tudo que você conquistou pela pessoa incrível que você é. Obrigado. Então, eu queria muito agradecer essa oportunidade de te receber aqui no nosso podcast, né? Te dizer que as portas do nosso podcast estão sempre abertas, né, para você. E te agradecer por ter topado. Legal, eu que agradeço aqui ter essa oportunidade de falar um pouco sobre a trajetória de vida, né? Eu acho que todo mundo poderia colocar isso dentro de um livro, né? Sim. E são as recordações que ficam. Isso é memória, né? A gente fala em memória, mas é memória, né? Sim. E hoje o podcast também imortaliza, né? Também, exatamente. Tudo isso que a gente, né? Às vezes a gente bate papo, a gente fala com as pessoas, mas fica só na memória, né? O podcast tem esse poder de... Fica para a vida toda, né? De registrar. É um registro para a vida. Legal. A gente gostaria muito de te agradecer pela presença hoje. Estamos muito felizes, né? Como ela mesma disse, foi um bate-papo incrível, rico, né? Eu tenho certeza que todo mundo que assistir, né, vai aproveitar muito o conteúdo. E a gente queria te pedir para deixar os seus contatos, né? O seu contato ou o contato da empresa, né? Como que as pessoas, né, podem fazer, quem estiver assistindo a gente. Como as pessoas podem fazer para entrar em contato com você? Tranquilo, eu vou deixar o meu e-mail, né, para todas as pessoas, é josias@engesmartleads.com.br. Tá certo? Eu acho Maravilha, que a gente vai deixar eu aqui. respondo, né? tá? Sim. Eu respondo. Então, Nós vamos deixar o e-mail escrito, né, Legal. embaixo do vídeo, né, para todos que quiserem, né, entrar em contato. E mais uma vez, muito obrigada pela presença. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado Josias. a vocês. Muito Eu que obrigada. agradeço. Tá bom, gente. Obrigado. É maravilhoso. Legal.